ser, não pode ser, enfim. Então tem essas duas situações que é difícil interpretar e cada pessoa tem que voltar para dentro de si para saber o que pode significar isso. Essa é pelo menos a maneira como eu entendo esse tipo de desdobramento. Eu acho que quando a gente dá uma dormidinha, a gente dá umas fugidinhas às vezes do corpo, vai e volta correndo também. Também isso pode acontecer. Não necessariamente seja o desdobramento completo, mas você pode estar fora do corpo em qualquer situação. Vamos lá, Regina. Quando eu vou dormir assim, eu sempre sonho e no outro dia eu lembro, por vários dias eu lembro meu sonho inteirinho, todinho ele, e de casa assim, eu durmo. Não, eu lembro do sonho, eu acordo de madrugada com aquele sonho, depois eu volto a dormir de novo, eu volto a sonhar a continuação do sonho. Eu lembro do meu sonho no outro dia, eu lembro do meu sonho inteirinho, com riqueza de detalhes assim, impressionante, né? E quando é ruim, daí a gente para, vai fazer xixi, a maioria são daí, eu não quero voltar, eu não quero, por favor, reza e tal. Volta, sempre volta, Então, sempre continuação. Nós ainda não estudamos os corpos, todos eles, que será a aula da semana que vem, mas só para dar uma pincelada, nós desdobramos geralmente o corpo etérico quando é essas dormidinhas rápidas, que ele só sai um pouquinho e volta, mas os nossos corpos, o corpo astral, ele vai mais longe do que isso aí, porque o nosso corpão ele é fluídico e ele pode se estender até outras esferas ou até em outros países fora do nosso continente. Tá? Nós podemos tanto nos desdobrar e ir no alto, como nós podemos ir nas profundezas do oceano. Pode falar? Uma outra situação é quando a gente se desdobra no astral, não tem essa situação de eu enganar. Ah, eu sou uma pessoa, eu finjo que eu sou uma pessoa e no fundo eu sou outra. Quando eu desdobro, a minha energia mostra quem eu realmente sou, quem eu realmente penso, o que realmente faço. Então, se eu aqui, que nem a senhora falou antes, eu não bebo, eu não sei nada, mas quando eu me desdobro eu vou para esses locais. Porque lá no fundo, na minha parte interna, tem essa situação não resolvida. Então, como não está resolvida, aqui eu me policio, mas eu tenho aquela vontade. Quando eu desdobro, eu sou realmente, eu tiro as máscaras. Então eu vou direcionado para os locais onde tem a sintonia com o meu interior, não o que eu faço aqui fora. Por isso que, se eu sou uma pessoa que cultivo vibrações baixas, mesmo eu aparentando não fazer isso, quando eu desdobro eu vou para aquele local pela lei da sintonia e da mesma vibração. Por isso falam, mas tem um padre aqui no umbral. Ou seja, o padre pode estar como padre, mas no fundo ele tem muita coisa, não que seja mal, mas muita coisa não resolvida dentro dele. Não fale das matas superiores. Não tinha. Essas vão sempre pra cima. Tá cheio lá, tá cheio lá. Como? Também tá cheio lá. Sim, claro. Vocês não acham que porque uma pessoa que se diz religiosa, ela pode estar pregando alguma coisa, mas as atitudes do dia a dia dela podem ser diferentes. Então, ela vai se ligar com o quê? Com as situações aonde ela se afina. Isso quer dizer que tem que fazer a apometria para resgatar todas essas situações? Não necessariamente. Nós podemos resgatar através dos nossos atos e da nossa situação. Se nós andarmos com atitudes boas, nós não vamos ter necessidade de fazer apometria. Vamos lá? Nesse sentido, discorre ainda o item 455 do Livro dos Espíritos. Os fenômenos de sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independente de qualquer causa exterior conhecida, mas entre algumas pessoas dotadas de organização especial podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. Eu acho que nós também podemos estar acordados e sair do nosso corpo e ir em determinados lugares. Vai depender, vamos supor, se eu estou aqui, eu não necessariamente preciso estar dormindo, mas eu posso me desdobrar e ir em outros lugares também. É ou não é? A Letícia está tão quieta hoje? Tá desdobrado. Também. Boa, Kika. Vamos lá. Na realidade é assim, o que eu vejo o corpo astral, enfim, o corpo etéreo, ele vai onde a mente ordena. Então, se eu estou aqui sentado assistindo uma aula, mas estou pensando lá em casa, o que está acontecendo, eu estou lá.
Não foi um dia aqui que alguém viu a Kika não pôde vir, ela andando por aqui? A Kika foi num evento dos amigos lá de Itajaí, que era um negócio dia do amigo. Tem lá certeza que eu fui? Eu sei que ela foi lá e ia ter peixe, não sei o quê, ela disse, eu não perco isso de jeito nenhum. Tá, ela foi, mas o pensamento dela estava aqui. Ela ficou caminhando o tempo inteiro aqui na frente. Perdeu a festa. Perdeu o peixe. Então, é essa Será que situação. até carregando a tocha? Ela carregou a tocha. Dona Tânia. No slide anterior diz que não, Volta um pouquinho, Kika. que pode ser induzido, Não. provocado Sim. artificialmente, seria o que a gente Trabalha aqui, né? Porque a gente induz. Sem dormir, Sem desdobra. dormir, provoca isso ali. Mas tem técnicas também que você pode se desdobrar, não acordado. Você precisa entrar, você não precisa dormir, mas precisa entrar naquele estado de relaxamento Isso. e aí você consegue sair. Porque quem está treinado, porque isso aí é uma técnica também. Se você treinar teu corpo, você consegue utilizar dessa técnica. Então, tem exercícios e tem cursos que fazem isso, onde você vai fazendo as técnicas e você entra naquele estágio de relaxamento e você consegue desdobrar. Só que para isso você não pode ter medo e Sim. saber que de lá você vai encontrar coisas boas e coisas ruins. Né? Porque a gente vê na apometria que a gente encontra mais coisas ruins do que boas, porque as boas são coisas resolvidas. Na verdade, a gente precisa ter, eu acho que um amadurecimento interno nosso em relação a isso, né? Claro. Porque, com certeza, assim, independente de lugar bom ou ruim, a gente realmente vai onde a gente está sintonizado, tá? Muitas vezes, acredito até que, em função dessa sintonia, situações a gente pode resolver ou, inclusive, complicar o nosso eu hoje. Então, por isso que eu acho que a leitura, aquilo que a Vanessa falou agora, a nosso interno aqui, orar e vigiar, a nossa reforma íntima é necessário o tempo inteiro para, inclusive nessa circunstância, nesse momento, a gente não acabar indo para lugares onde vai ter algumas situações delicadas. A gente sempre vê no Evangelho, nos Evangelhos ou em qualquer em livros que a gente lê, que os espíritos de luz deixa eu lembrar. Os espíritos de luz, eles vêm e nos querem nos orientar. E os outros não. Então o que acontece? Nós vamos entrando em sintonia com aqueles outros espíritos e acabamos nos deixando levar, tanto pelos de luz como pelos outros, mas para os de luz é mais difícil. Porque, inclusive, muitos livros, cita isso, assim, nessa questão de desdobramento. Digamos que um grupo X é convidado ou convocado a um determinado trabalho no astral, né? Mas eu, aquele dia, não estou na mínima afim de fazer isso. Eu estou com outros pensamentos, estou na festa da Kika lá. Tá? Aí o que acontece? Eu até determinado horário eles vêm recolher, outro. Só que lá no meio do caminho, eu ouvi uma batucada lá, eu escapei, já não fui fazer o que tinha que fazer. Então é isso que eu me refiro, assim, eles vêm nos buscar, com certeza, agora vai depender do eu. O Robson Pinheiro diz o seguinte, que ele estava em casa e eles vieram buscar ele para ir a uma missão. E ele disse, eu não estou afim, não quero, não foi uma coisa assim. E ele acabou adormecendo e indo ajudar no mundo espiritual. Porque muitos espíritos, eles estão trabalhando no mundo espiritual, o que eles precisam de nós? Do ectoplasma. E quem que fornece esse ectoplasma? Os encarnados. Então, por isso que, na maioria dos trabalhos espirituais, mesmo sendo 90% de espíritos, deve ou existe um encarnado dando energia. Tem um professor mineiro que é bem antigo, a história do espiritismo, que dormia e ia fazer parte. Ele estava dando aula, dormia na sala de aula, se desdobrava e ia fazer parte. Eu esqueci o nome, Eurípides, né? Na história dele. Eurípides Barçanufo? Isso. Barçanufo. Esse livro não li, eu já vi alguma coisa sobre isso. Mas essas coisas de pacto é muito
É uma coisa que você tem que ter cuidado. Você faz um pacto, você não sabe se você vai conseguir cumprir 100% e é cobrado no mundo espiritual. É uma história bem... A mesma coisa é o trabalho espiritual que você manda fazer, que você paga para fazer. Você pagou hoje, você vai ter que pagar a vida inteira. Por quê? Porque sempre vai ter um cobrando. Vamos lá? Aqui tem a Magali, ela se viu dormindo e ficou até brava porque ela estava roncando. Imagine só se não é a Tânia que gosta disso aqui. Daí quando ela viu, ela achou que ela estava fazendo uma viagem astral. Não necessariamente isso seja uma viagem astral, é um desdobramento, mas como ali estava, e ela viu que até pode voar. Alguém já sonhou aqui que voou? Ai, gostoso. É a coisa mais boa que tem no mundo, é você... Eu voava muito quando era criança. Eu faz muito tempo que não vou mais. Eu acho que eu engordei, meu espírito ficou pesado, daí não dá mais. Mas é esse desdobramento em que você se sente flutuando fora do corpo é uma sensação muito boa. Só para fazer uma referência quanto a Magali, é interessante que o Maurício Souza ele tem vários gibis sobre a doutrina espírita. Tem. Eu já vi ele no Inclusive o site. Evangelho da Turma da Mônica. Tem até o Evangelho da Turma da Mônica. Então, você não precisa bater asa para se desdobrar e sair, que nem a Magali também. Você simplesmente sai e você vai aos lugares aonde você está afim. E aonde você, às vezes, precisa ir para ajudar alguém. Tá? Porque, inclusive, na mesa, né, quando você está trabalhando, que o foco seja uma pessoa, não necessariamente os médiuns realmente, que cada um vai pegar uma linha. Um vai trabalhar aqui, outro, quer dizer, digamos, o paciente é o mesmo, vamos tratar assim, só que cada um, nem todo mundo vai para o mesmo lugar. O objetivo é o mesmo, mas não quer dizer que cada um vai para a mesma situação. Ou seja, voltando, sintonia. Se eu vou sintonizar com mais revolta ou coisas assim, com certeza acredito que naquele dia que eu estou pé da vida, vou em alguns lugares assim, não é? Vou pegar lá e aí já vamos ajudar a resolver. Mas volto a dizer que é a sintonia. Sim, o que acontece na mesa de trabalho com a apometria? Você desdobra o paciente, o atendido. E esse atendido, ele tem vários níveis, vários corpos dele, níveis, personalidades que estão influenciando na vivência dele atual. Então, o que acontece? Se eu tiver numa mesa 20 médiuns, cada médium pode pegar uma situação em diferente condição. Então, se você diz assim, mas a Letícia foi lá e pegou uma situação dessa, e o outro pegou, e a Silvia pegou outra situação. Como assim, se é o mesmo? Por quê? Porque a Letícia pegou uma vivência, uma parte da vivência do atendido. A Silvia já pegou outra. Então, não necessariamente é a mesma coisa. Isso aí é o quê? O espírito da Silvia desdobrado, ele pode vir e conduzir o trabalho também. O dona Tânia, pode-se dizer um desdobramento sempre consciente, algo que aconteceu assim, era um atendimento que ia ser no sábado, a Adriana me mandou uma mensagem, acho que foi na quarta, quinta-feira. Eu recebi, daí que ia vir no sábado para ser atendido. Na quinta-feira mesmo, eu tratei consciente, eu acordada, fazendo minhas tarefas, mas uma parte minha, eu acredito que estava desdobrada, estava conversando com ela, estava doutrinando, conversando. Porque chegou daí no sábado, eu olhei para a mulher e disse, nós já conversamos, já estava bem melhor a situação, né? Conversando no sábado. Eu já me aconteceu algumas situações disso aí, que chegou uma pessoa para mim e fez uma pergunta. Isso aí, Tânia, eu olhei e disse assim, mas eu já conversei contigo sobre esse assunto. Ela disse, não, você não conversou comigo. Eu digo, na matéria não, mas espiritualmente nós já discutimos esse assunto. Daí ela chamou você de novo. Daí a pessoa... Tânia, não mandaram Não mandaram. Eu posso dizer, foi com a Roberta Dietrich, que foi uma situação que nós estávamos discutindo um assunto e ela disse, mas eu preciso saber disso. Eu digo, eu já conversei contigo sobre isso, mas eu estava consciente, eu não estava dormindo, eu estava consciente e eu
acabei, a energia da situação, eu esclareci um assunto que ela queria saber. E isso pode acontecer conosco. Ninguém nunca conversou consigo mesmo, doutrinando você mesmo? Hein? Quantas vezes eu já me doutrinei? Tá? Então vamos lá? Enquanto seu corpo físico dorme, você em espírito alça voo para outros planos e realidades conscienciais. Ou seja, você dá uma volta em sua casa real, o plano extrafísico, o seu lugar de origem antes dessa vida atual. E aí você encontra os seus afetos extrafísicos, amigos desce de outras jornadas, todos muito vivos também em espírito. O resultado disso é uma profusão de abraços altamente energéticos, verdadeira festa da vida em outros planos de consciência. Por que nós não vamos sempre para os lugares bons? Por sintonias. Por quê? Porque se nós quisermos, nós podemos ir. E daí a gente vai encontrar com as pessoas a quem a gente tem afinidade e vai ser muito bom. Não sou eu, mas é bem que eu gosto de fazer isso aí. Viajar e viajar. Então vocês vejam bem esse espírito que está aqui. Ele está desdobrado, provavelmente o corpo físico dele está dormindo, ou não necessário, né? E ele vai passar por cima para ir em uma situação lá do outro lado. O que ele vai agregar nesse caminho aí? Vamos supor. Vamos só supor. Aqui pode estar acontecendo uma festa, aqui pode ter alguém brigando, aqui pode ter uma igreja, alguém rezando. Esse espírito vai agregar essa energia. Por isso que eu digo, se ele não está protegido, isso aí vai entrar espiritualmente nele e ele pode trazer isso para o físico dele. Por quê? Muitas vezes a gente sonha com uma situação difícil, que nem a Regina disse, e ela não necessariamente aquilo ali fez parte dela. Ela pode, não se desdobrar, sintonizar com uma situação, ou ela querendo ajudar, ou ela fazendo parte do grupo, ela pode sintonizar, em vez de ela ir até o fim, ela já fica parada aqui. Mas aí vem aqueles sonhos malucos que tu não se entende. Esses sonhos malucos é por quê? Porque eu quero ir até o final e às vezes eu vou passando por várias situações. Então uma hora está aqui, você acaba vendo várias situações ao mesmo tempo. E o pesadelo? Ele pode estar equiparado a esse tipo, porque é um desdobramento, eu acho, o pesadelo, só que às vezes você acorda com medo, né? E você não quer dormir porque às vezes tem outras coisas mais. Então, eu não sei se o pesadelo está associado a esse desdobramento ou não. O pesadelo está associado ao desdobramento. E eu volto a dizer, eu vou à sintonia com aquilo a quem eu estou afim. E muitas vezes você vai dormir e o quê? Os espíritos te levam para lugares aonde você às vezes vê coisas que não gosta. E daí você volta com medo, às vezes até suando frio ou acontecendo situações semelhantes. Falta de ar, respiração, vai depender do lugar que você foi. Giovanni, o que você ia falar? Em relação até aos sonhos que quando vem para o físico a gente acha desconecto, porque no astral não tem o tempo que nem o nosso. Às vezes eu estou vendo o futuro antes do passado, invertendo a situação. Esses flashes não vêm numa sequência cronológica, que lá é diferente. Então embaralha toda a ordem do processo. Fica sem lógica. Fica sem lógica. Que a questão que nem eu sempre digo, o passe é uma coisa rápida. O passe físico é uma coisa rápida. É questão de 1 minuto, vamos supor. Mas no plano espiritual, um desdobramento de 1 minuto pode ser horas. Então, você traz situações de horas ou dias de que você vivenciou. Vamos lá? Não gostei daquela pergunta, mas em todo caso. Essa é uma das riquezas das experiências fora do corpo. Elas levam o espírito projetado para fora do corpo diretamente ao plano espiritual, sem intermediários, e lhe provam cabalmente a existência da consciência além da matéria. O resultado disso é óbvio: desaparece o medo da morte e seu terror, e fica no lugar uma grande alegria por reconhecer-se como consciência imperecível
e participante da existência cósmica. Esse Wagner Borges, ele diz que desde os 12 anos de idade, ele fazia esse tipo de desdobramento e ele entrava em pânico cada vez, porque ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Então, depois que ele começou a entender alguma coisa e estudou, ele tem consciência de que o mundo espiritual existe de verdade. Ele tem, por quê? Porque se você se desdobra, você vai se encontrar com quem? Com o espírito. Eu sonhei com a Vanessa. A Vanessa no físico não pode não ter consciência, mas o espírito dela vai ter consciência de que se encontrou comigo em uma vida. Numa vida não, durante o sono. Por quê? Porque nós encarnados nós temos espírito, nós temos corpo físico e espírito. Então nós podemos também, de certa forma, treinar esse desdobramento, tentar combinar com um determinado grupo, vamos nos encontrar hoje. Sim, dependendo você pode fazer isso, só isso aí é a tal de não quer dizer que nós vamos nos encontrar. Corre o risco vai ter de fazer as paradinhas. Isso. A primeira vez que eu vi alguma coisa sobre isso, sobre esse desdobramento, nós tínhamos um grupo de estudo lá em Lages, que tinha o Cícero, dizer assim, eu estou treinando para fazer pesquisa no supermercado para ver os preços. Eu digo, mas eu não vou fazer isso aí nunca. Prefiro ir no físico. Eu acho muito desperdício de energia você querer fazer uma coisa a quem você não quer. Daí esse próprio Wagner Borges, que foi numa palestra dele, ele expôs várias situações sobre desdobramento. Ele faz viagem astral. Eu acho que a viagem astral é uma coisa que precisa ser estudada, trabalhada, porque não é qualquer um chegar e dizer, eu vou fazer uma viagem astral. Você tem que estar preparado espiritualmente para isso. E mesmo estando preparado, tem dias que você não está em condições ou em equilíbrio e nem sabe disso para fazer. É bem complicado. É bem complicado, por isso que eu acho que não é qualquer um que pode fazer isso aí. Quem é que ia falar, Giovana? Tem livros que falam em relação ao que a Letícia falou de se encontrar no astral. Tem países hoje que utilizam esse meio como espionagem. Então, existem grupos de paranormais que se reúnem para ir fazer espionagem dos Estados Unidos contra a Rússia, na Guerra Fria, da Rússia contra os Estados Unidos. Tem uma guerra astral de grupos conscientes lá nesses locais. Inclusive, eles têm alguns aparelhos e algumas técnicas para manter essa pessoa nesse nível alfa. Então, ele deita, eles colocam aparelhos de emanação de energia magnética, enfim, que o cérebro entre nesse processo, eles aumentam essa situação para ele ter uma consciência no astral. Eles acabam fazendo esse processo e voltando. Então existem muitos grupos que fazem isso aí, se encontram no astral. Existem grupos de espionagem, que o Giovanni falou, que se desdobram para fazer essas espionagens para ver o que a Rússia está querendo, o que os Estados Unidos estão querendo, ou outros países qualquer. Assim como existem grupos que se reúnem, como o Templo Espírita Tupiara, tem os outros grupos espíritas que fazem cirurgia à distância, que o quê? O encarnado fica em repouso e ele se desdobra e vai fazer as cirurgias espirituais. Isso é comprovado e tem muita gente que faz isso aí. Então, existe tanto para o lado de espionagem como também para cura. Mudou, Jana? Desdobramento provocado. Como é que a gente pode provocar um desdobramento? Por meio de drogas, remédios. Esse é um provocado. Mas o desdobramento, lê ali da hipnose. Através das técnicas de magnetismo ou hipnose, pode-se provocar o desdobramento do indivíduo, seja por atuação de agente encarnado ou não. Então, através da hipnose, dá para a gente induzir a pessoa a fazer alguma coisa. A regressão não. A regressão não. Tem alguns terapeutas que fazem a regressão com a hipnose. E tem outros que fazem através do desdobramento.
Então, eu já prefiro o desdobramento. Apometria entra aí, né? Hã? Apometria entra aí. A apometria entra, eu ia falar agora. A apometria é um tipo de desdobramento provocado. Por quê? Você vai fazer o atendimento, você desdobra a pessoa para você fazer o atendimento e tanto você vai para o mundo espiritual, como você pode fazer com que o médium vai para o mundo espiritual e pode levar junto o espírito para ele tomar consciência daquilo que ele está fazendo. Vamos lá? É bom lembrar que médiuns treinados são muitas vezes afastados do corpo físico durante o sono, por seus mentores e conduzidos a reuniões de estudo e trabalho no plano espiritual. Em contrapartida, espíritos viciosos não têm intuitos tão nobres assim, enquanto buscam envolver o médium em atitudes infelizes e dando origem a graves processos obsessivos. Daí que sintonizar com deficiências morais só abre caminho para que malfeitores do astral atraiam o indivíduo para suas experiências fora do corpo. No livro Viagem Astral do Miramês, ele trabalha com 5 espíritos. Todos os espíritos que eles vêm para fazer a pessoa... O nome é Viagem Astral, mas não tem... não é que ele vai ensinar uma técnica de fazer viagem astral. Eles vêm com uma missão, eles são 5 espíritos. Tem o Lancelin, a Cayena, que é uma índia, e outros. São 5, se não me engano. Um padre e não sei o quê. Então, o quê? Eles chegam na casa para fazer um atendimento para a pessoa. A pessoa, às vezes, ainda está acordada, eles esperam a pessoa dormir, daí eles, quando a pessoa dorme, eles, com uma técnica deles, eles desdobram a pessoa e levam elas a ver algumas situações que estão acontecendo. Elas vão ajudar eles no mundo que tem que fazer. A ensinar o que eles têm que fazer. Então, vamos supor, eles têm uma situação em que eles chegam numa casa onde há muita briga no casal. O que está acontecendo nessa briga de casal? O marido briga com a mulher briga com o marido. E eles vieram ali porque aquele casal tem uma missão junto para fazer. E nessa missão, o que vai acontecer? Eles precisam terminar aquela encarnação, pelo menos em maneira harmônica. A hora que a mulher dorme, o que os espíritos ali presenciam? Ela dormiu, ela sai do corpo e ela vai para um bordel. E o marido vai para outro lado. Então, o que eles fazem? Eles não deixam ele ir para esse bordel e eles levam a conscientização da mudança que eles têm que ter. Então, eles têm umas passagens muito interessantes nesse livro, inclusive de um acidente que estava para acontecer, que eles fazem com que... De um ônibus e de um avião. Eu me lembro do ônibus. Um ônibus que eles fazem o motorista acordar, que o motorista está quase desdobrado também, para não acontecer o acidente. Existem várias situações. O nome é Viagem Astral, só que a viagem não é do encarnado. A viagem astral é dos espíritos que vêm em auxílio dos que Mas estão... eles pegam o encarnado que está dormindo para ir ajudar eles. Para ir ajudar os outros. Existem casos, por exemplo, de uma pessoa que a mulher estava muito doente, prestes a desencarnar, e o que veio? Esses espíritos vieram, pegaram ela em desdobramento e levaram ela para um hospital no astral para fazer o atendimento. Enquanto eles estavam fazendo esse atendimento ali, a Cayena, que era uma índia, ela ia buscar a seiva das plantas e fazer o atendimento para que quando ela voltasse para o físico, ela voltasse curada. E a gente pode ver que no próprio livro ou no filme do André Luiz, vocês viram que o André Luiz colocou algum tratamento para o marido da ex-esposa dele e ele estava muito mal e acordou bem também. O que ele fez? Não foi uma viagem astral, foi um atendimento ali. Mas nesse livro eles fazem através desse desdobramento disso aí. É muito interessante. Quem já leu esse livro? Não é mais ou menos isso? Então não é a viagem astral que é o querer sair viajando por aí. É eles que vêm e fazem. Tá? Vamos lá?
Vale notar que a lei que rege essa ligação é a lei de sintonia e afinidade, muito bem lembrada por Lancelin em Iniciação Viagem Astral. Não é necessário que mencionemos aqui a fileira de vícios e hábitos, de faltas e defeitos que possam prejudicar o seu passeio consciente no mundo dos espíritos. Tu mesmo irás descobrindo pelos problemas que te cercam, pelos conflitos que te afligem, pela natureza dos pensamentos e observando a ordem dos teus sentimentos, porque aquilo que és é que vais encontrar no campo astral. Tenta bem, o que vais encontrar é o retrato daquilo que és. O céu externo é o túmulo do teu céu interior. Quando a gente não consegue sair de uma situação aqui no físico que aconteceu com a gente, por qualquer motivo, você fica encucando com aquilo, e por mais que você tente esquecer, aquilo volta, é por quê? Porque você está entrando em sintonia com aquela situação ainda. Brigas, revoltas, você está sempre entrando na sintonia daquilo ali. E onde é que eu vou me encontrar com aquilo? Eu venho me encontrar com essa situação. Eu me desdobrei, eu vou chegar nesse local. Nós somos o retrato daquilo que nós somos. Vamos lá, Giovana, o que você tem nos explicado essa parte? O que o Robson fala nos livros dele, principalmente no Legião e em outros, a gente tem que conhecer as nossas sombras. Uma das maneiras de conhecer na viagem astral. Você vai saber o que você acha que você é bonzinho, é isso, é aquilo. Lá você vai para os locais e vai se reconhecer exatamente o que está falando ali. A gente não tem como mentir. Você vai lá, você transparece a energia. E eles sabem tudo que você está sentindo e o que você é. Então lá você vai encontrar com as suas sombras. Só de uma maneira mais agressiva, né? Tem uma frase que o Godinho costuma dizer muito: conhece-te a ti mesmo, que a verdade te libertará. Se nós nos conhecermos mesmo, nós vamos nos libertar e vamos modificar tudo aquilo que nós fazemos. Eu tinha muitos sonhos na vida, e com o tempo eu fui vendo que aquilo ali não fazia mais parte de mim, e eu modifiquei algumas coisas, e hoje em dia quase nem sonho mais. Só durmo, e como durmo. De sonhos tem situações, já vai, Bruno, tem situações assim que eu já contei aqui, mas como tem gente nova. O meu marido uma vez quase que me matou. Ele sonhou que estava num campo e tinha 5 leões, e um leão pulou nele, e ele, o que ele fez? Ele agarrou no pescoço do leão, e quanto mais ele lutava, mais ele apertava. Ele estava apertando você? Ele estava apertando eu, e eu lutava para acordar ele, e eu não conseguia. Eu acordei toda roxa, porque eu consegui, através disso. Ele estava suado, inteiro, molhado, que ele teria até trocar de roupa. Então vocês vejam bem, foi algum desdobramento em que ele fez uma situação, e o leão que estava perto era eu, gente. Então não necessariamente aquele leão fosse eu, mas foi a maneira que ele achou. E então vocês vejam, e quase que eu desencarno de sufocação, o que ele ia dizer depois disso, se acontecesse? A Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha. Mas acontece que deu para ver que foi um sonho, porque nós não tínhamos brigado nem nada, foi uma situação que aconteceu. Então isso sempre ele ficava com medo dessa situação, e ele nunca esqueceu a vida inteira. Bruno, o que você ia perguntar? Meu pai também sempre teve problema assim de dar umas porradas na minha mãe durante a noite, porque ele sempre sonhava que estava brigando e sempre sobrava para ela. Mas a pergunta é, com base no que o Giovano falou, não seria interessante que a gente aprendesse, por exemplo, num lugar mais protegido como o centro, a fazer esse tipo de desdobramento e encontrar o que a gente precisa encontrar do lado de fora para aprender também o que a gente precisa melhorar? Muito estudo e muito preparo. Se alguém quiser fazer, eu não tenho objeção, só que eu acho que
a gente tem que estar preparado e a gente tem que ter o apoio da espiritualidade. O Robson Pinheiro tem esse apoio dos guardiões que ajudam ele a ir nesses locais. Nós também temos os nossos guardiões e podem nos levar a vários locais também, né? O que você diz disso? Tudo tem que ter um objetivo. Para que eu vou fazer isso? Para fazer compra no supermercado. Para aprender, para curiosidade. Que horror. Então, se tem um objetivo, não, eu gostaria de estudar isso, de aprender, de montar uma equipe para ajudar a trabalhar. Claro que Com certeza. Quanto mais gente tiver consciência do outro lado, gente com propósito de ajudar, é tudo que eles querem. Até Agora, isso que é proposto pelos Guardiões da Humanidade, né? Que tenha mais pessoas conscientes para poder ajudar em missões, em coisas isso, assim. Mas o desdobramento, essa é a situação. Você não precisa estar consciente. Sim. Você mesmo que faça, se propõe a ajudar, você não precisa estar consciente lá. Até porque se você tiver consciência em algumas situações, você não tem capacidade, não tem condições ainda psicológicas ou enfim para poder enfrentar aquilo. Sim. Então, assim, você pode treinar e pode desenvolver um processo desse, mas dentro da minha opinião, tem que ter um propósito sério, porque aí você vai atrair espíritos de todos os tipos. Isso. E, na minha opinião, teria que ter alguém que comandasse isso, que coordenasse isso, que conduzisse com a capacidade de ter esse desdobramento, porque senão é muito fácil a gente ser enganado e pegar um espírito que parece que é bom e levar para fazer outras coisas. Ou então ter vários que não estejam o mesmo objetivo e vir junto e depois serem conduzidos para lugares que não queiram alguém preparado para escapar também. Exatamente. É bem complicado. Então, é interessante, dá para fazer, só que tem que pegar um estudo primeiro teórico, ajuda da espiritualidade e alguém que tenha essa facilidade. Que tenha essa facilidade e um conhecimento grande para poder conduzir uma situação dessa. Se apertar, eu não acho fácil. Eu acho se apertar e ficar no lugar e não voltar, e se algumas dá das muita nossas repercussão. personalidades ficar. Ou acessar alguma personalidade que não deveria ou que não precisava trabalhar naquele momento. Tem tudo isso. Tem muita situação que as energias que a gente encontra lá, se a gente vai desprotegido e a gente entrar em contato com alguns espíritos, algumas energias, vem pro físico aquilo. É doença. O próprio Robson teve câncer, teve um monte de situações por estar em contato com esse tipo de energia. Então a gente tem que estar ciente também de todo esse processo. Não é mil maravilhas lá, não é um parque de diversões. Porque se você se propõe a fazer esse desdobramento para ajudar, você vai ajudar quem? Os que estão com espíritos elevados? Não, você vai para ir ajudar aqueles que precisam. E você vai encontrar todo tipo de energia. Quando eu nas montanhas do Tibete fazia esse tipo de desdobramento, a gente visualizava os corpos espirituais daqueles que iam ser atendidos e via que as doenças estavam localizadas botava-se o encarnado deitado era um tipo de umas macas dentro de uma montanha e essas macas ficavam o encarnado deitado ali e os outros corpos sobrepostos em cima. E era visualizado em qual dos corpos estava localizada a doença, vamos supor um câncer, uma doença, ou uma pessoa que ia perder uma perna, ou a pessoa que ia desenvolver uma diabetes, ou qualquer outro tipo de doença, era visualizado pelo encarnado, podia ser ele criança ou não, naquela situação. Então, quando a gente via isso aí, dentro desse desdobramento... Era um grupo de socorro que fazia isso? Era um grupo de socorro que se propôs a isso ali. O que acontecia? Eles iam lá e através de passes e energias das mãos, eles retiravam aquela energia e faziam com que aquela pessoa não desenvolvesse aquela doença por determinado tempo. Mas isso ia depender de merecimento, porque se a pessoa voltasse a cair nos mesmos erros, ela iria recair novamente nas mesmas condições. Eu estou falando isso aí porque esse desdobramento eu fiz com um Godinho em uma regressão e até hoje parece que eu visualizo isso ali, que eu entro, acho que de vez em quando eu vou para dentro dessa montanha ainda. Tá? E não tem que haver um grupo muito forte de sustentação para isso. Tem que ter um grupo de sustentação. Não necessariamente, porque o Robson Pinheiro não tem um grupo de sustentação físico, tem?
Ele tem toda a equipe dele, o próprio Centro Espírita lá, que tem um monte de pessoas que trabalham com apometria, acho que é Verido Batista o nome do centro, tem escolas de ensino, um local onde trabalha com cura, outro que trabalha com ervas, então ele tem muita gente, se ele precisar, para dar o apoio e o suporte, treinado por eles e por outras pessoas. Agora, o principal é a espiritualidade. Se a espiritualidade der a condição, eu acho que não tem problema. Agora, situações vão acontecer que você não vai conseguir sozinho, você precisa ter uma equipe. Sozinho você não consegue. Não consegue, é verdade. É a minha opinião. A gente já tratou várias pessoas aqui no centro que fizeram a viagem astral e nenhuma ficou bem depois. Por quê? Porque não teve o apoio de uma equipe espiritual. Foi pedido para não fazer, fizeram novamente, foi bem trabalhado. Mas aí eu vou voltar na situação. Eu quero fazer viagem astral, qual é o meu objetivo? Curiosidade, poder, ego, sentir melhor e viver coisa que sem do da Mega Sena. Nenhum, né? Pegou um livro, leu, que legal, quero fazer. E foi. E não é isso aqui. Você tem que ter um objetivo certo. O objetivo, o que é do Robson Pinheiro? Elucidar os encarnados sobre aquilo que está acontecendo aqui no planeta Terra agora. E o Robson Pinheiro não queria. Ele não queria. Só que ele veio com essa característica para fazer. E ele disse, não, eu não quero. E não é assim pegar, vamos supor, eu pegar e vou sair aí fazendo viagem astral. Se a minha programação espiritual não está para isso, eu posso ficar estudando anos e anos que eu não vou conseguir. É que são tantos desdobramentos, a gente lê tanto livro falando de desdobramento, tanto do corpo físico, quanto dos desencarnados que vêm em auxílio ou vêm para aprendizado, que levam a gente para os locais, né, para aprendizado ou para fazer recolhimentos nos umbrais, que a gente às vezes nem percebe. Então, às vezes é bem estranho falar, eu quero me dedicar à viagem astral. Eu acho que isso já é mais para quem está programado, que precisa, que tem essa função porque o desdobramento já vale por si. E você nem percebe que você está fazendo desdobramento, porque isso você faz todo mundo. E o que é o atendimento à distância que nós fazemos? Desdobramento. É um desdobramento. O que nós fazemos? Desdobramos a pessoa que está lá e os que estão aqui atendendo também estão desdobrados, atendendo os que estão no mundo espiritual. Imagina se uma pessoa vai fazer esses atendimentos, vai para um umbral. É um filme de terror complicado, muito mais intenso que aquilo. Se ele não consegue nem assistir o filme, ele fica com medo. E quando ele chega lá, o que acontece? Se ele sentir medo, ele volta, ou fica preso lá. Na época do estudo da captação psíquica. Sim, você estudou, você fez esse curso. Então nós pegávamos o médium, seguia uma linha e ia a fundo naquilo. E às vezes mexia em coisa que estava lá sossegada. Aí a médium passava mal e talvez até num outro dia ia prestar socorro. A captação psíquica é um tipo de desdobramento também. O que acontece? O médium entra em sintonia com as vivências daquele que está sendo atendido e ele vai fundo nisso ali. Mas se ele não tem uma boa condução do encarnado que está ali, ele pode se agregar em alguma coisa que não seja boa para o médium e para o que está sendo atendido também. Pode ficar preso, pode ficar com algumas sequelas, por isso que não é qualquer pessoa que possa fazer isso aí. Se tem alguém que eu digo que pode fazer, por enquanto que eu saiba, só o Godinho. Tinha uma pessoa antes, mas agora já não dá mais entre nós. Tá? Vamos lá? Também podemos enquadrar no âmbito do desdobramento provocado aqueles provenientes de anestesia, emoções violentas ou intoxicação por drogas. Todos eles, de uma forma mais ou menos intensa, provocam um estado alterado de consciência, sempre seguido de emancipação do corpo astral. O coma entraria nisso aí? Sim, o coma entra nisso aí. É uma forma em que você fica fora do corpo. Só porque eu lembrei da Silvia, a história dela. A Silvia foi uma pessoa que ficou em coma há quanto tempo? 19 dias. 19 dias, mas ela trouxe para a consciência tudo o que ela passou no mundo espiritual.
Então, foi um tipo de desdobramento. Enquanto ela ficou ali, o espírito dela foi tomar consciência de algumas atitudes ou renovação do que ela precisava no aqui e agora, que não era continuar naquela vida que ela estava. Aquela outra senhora também que vive sempre aqui, também com A Tina? Não, aquela outra que... A Tina. Aquela senhora que teve também ela. Como? Não, não é a Tina, tinha outra que vinha, aquela que... Ah, mas ela também ficou. Sim, tem uma porção de gente que acontece isso. Não foi a Tina. A Tina ficou, mas ela não trouxe para a consciência isso aí. Ela simplesmente ficou em coma um mês e acordou como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, teve as sequelas do físico. Eu tenho uma amiga que ela desencarnou, e ela viu tudo, ela viu, colocaram novinha, colocaram vestido de primeira comunhão, a vela na mão, e o pai dela dançando com a cabeça na parede, e ele ia dar remédio errado com ela. Depois ela voltou, mas ela ficou até esse período todo. Às vezes é feito isso aí para a pessoa tomar consciência e mudar algumas atitudes que ela está tomando. Né? Giovanni? Tem muitos livros já há um tempo que falam sobre a experiência de quase morte. Muitos médicos ficavam intrigados porque pessoas em cirurgia, com anestesia ou em coma profundo, relatavam que os médicos conversavam, relatavam o que aconteceu na cirurgia, o procedimento, o que o médico falou, o nervosismo, enfim. E eles ficavam, mas como é que pode acontecer isso? E foram pesquisar. E tem um livro que um desses médicos entrevistou não sei quantas mil pessoas e pegou alguns e relatou nesse livro o que elas comentavam do outro lado. Muitas situações eram parecidas, como ele saía a própria luz, o amparo, todas voltavam com uma mudança de vida, ou seja, elas perceberam que elas tiveram mais uma chance e tinham que modificar e tinha como se fosse uma missão, entre aspas, para fazer aqui ainda. Então os médicos ficam porque eles não conseguem, aquilo que nós estamos conversando, eles não conseguem provar isso, mas os relatos com uma quantidade tão grande de situações parecidas incomoda. E em estado de anestesia, que a gente fica meio dormente, você pode ficar fora do teu corpo assistindo aquilo que estão fazendo. Eu quando operei a primeira vez o meu joelho, eu assisti toda a cirurgia. A última vez que eu fiz, eu fiquei consciente e assistindo físico por uma televisão a cirurgia. Mas o primeiro eu assisti toda. E quando terminou a cirurgia, o médico chegou a dar risada de mim, porque eu cheguei para ele e disse assim, você não fez tudo. Diz ele, sim, como? Eu operei. Digo, faltou o outro lado. Diz que daí ele parou, olhou, e daí ele foi com a câmera e ele viu que ele tinha tirado o menisco de um lado, emendado de um lado, mas do outro lado tinha uma lesão maior do que do lado que ele tinha consertado. E quem orientou ele fui eu, anestesiada, desdobrada. Então isso pode acontecer. Porque o quê? É porque me permitiram isso aí. Então não necessariamente todo mundo vai fazer isso. Tá? E o médico conseguiu continuar a sua cirurgia depois disso? Não, quando eu vou lá, porque foi o mesmo que me fez agora, eu converso com ele algumas coisas assim, então, e ele diz que tem algumas intuição assim. Teve uma coisa que também eu falei para ele, logo que eu terminei a cirurgia, mas isso eu já estava acordada, ele disse assim, bote bastante gelo nesse joelho. Eu disse para ele assim, não precisa, doutor, eu vou para lá, é só pôr o joelho, a perna para fora da janela. É por isso que ele deixou a senhora acordada dessa segunda vez, então. Para não ser. Vai atrapalhar Então vocês vejam bem, é uma coisa, e ele relata que em várias situações ele é intuído em alguma coisa, porque ele só faz cirurgia de joelho, ele é intuído, ó, tem uma coisa, tem isso, tem aquilo. Então eu já conversei com ele essas situações e isso existe. Então naquele dia você foi a intuição dele. Pois é, aquele dia fui eu que intuí ele. Por quê? Porque ele estava deixando um lado do joelho sem mexer. Tá? Vamos lá? Em relação aos graus de consciência, o desdobramento pode ser consciente, inconsciente, voluntário, emancipação letárgica e emancipação catalética.
Nós vamos estudar cada um deles. Escuta, Adriana, eu continuo agora? Eu acho que tem pouca gente para a gente fazer a segunda parte hoje em questão de médiuns de incorporação. Nós vamos ficar muitos, né? Então, a semana que vem a gente vai fazer... 2, 3... Ah, não, a semana que vem não. Que horas são? 9 e 5. São 5, 6 para trabalhar, se vocês querem trabalhar. Vocês querem fazer a segunda parte? Ou podemos continuar? Ou podemos continuar? Quem quer fazer a segunda parte, levanta a mão. Eu acho que pode continuar, porque tem pouca gente. Então, aí é uma fissura do Segunda parte a gente vai desdobrar. Segunda parte a gente vai desdobrar. Pois é. Então nós vamos estudar um pouquinho de cada um dos tipos de desdobramento. Consciente. Caracteriza-se pela lembrança, logo após o retorno ao corpo físico, de todos os fatos e atividades desempenhadas durante o desdobramento. É comum sentir-se flutuando e ver o corpo físico em repouso, lá embaixo, em uma recordação nítida e perfeitamente consciente. Nota-se aqui uma profunda ligação entre o corpo físico e o corpo astral ou do espírito, facilitando assim as recordações pós-desdobramento. Alguém já se viu dormindo e com o corpo fora? Não, eu também não. O Dalton disse que já Voando, super. A cama está aqui e de repente eu estou lá em cima. E eu me enxergo ali embaixo. Aí eu tenho a sensação de pode cair, e aí dá uma... É a Claudinha. A Claudinha também diz que ela se vê flutuando também. Tá? Isso é normal. O que o Wagner Borges disse nessa palestra que eu assisti com ele? Ele mandou que cada um mandasse alguém tirar uma fotografia sua dormindo, para quando você se visse fora do corpo, você achou, morri! Você volta correndo para o corpo. Então daí você vai visualizando aquela imagem de você dormindo, você vai tomar a consciência de que você pode ficar naquele estado em que você não morreu. Porque o quê? O Godinho uma vez disse assim, dormir é morrer toda noite, porque o teu espírito sai. Então esse é o desdobramento. Mais alguma coisa sobre desdobramento consciente? Eu devo morrer umas 10 horas por noite. Se dormir é morrer toda noite, morrer é dormir todo dia. Pois é, morrer todo dia. Desdobramento inconsciente. Nesse caso, ao retornar ao corpo físico, o indivíduo não se lembra de nada que vivenciou. A maioria das vezes, as atividades desempenhadas durante o desdobramento serviram como experiências ao espírito, sendo oportunamente trazidas em forma de intuição diante de alguma dificuldade. Nesse caso, os fluidos espirituais são mais tênues, não permitindo a recordação imediata de atos e fatos. Então esse é o inconsciente, você não se lembra do teu sonho, mas você tem consciência de que alguma coisa aconteceu. Vamos supor, eu estou com um problema que eu não consigo resolver. Eu dormi, acordei, não me lembro de nada, dali um pouquinho veio, puf, é assim que eu tenho que agir. E vem, parece que a resposta certa para aquilo que a gente tem que fazer. Então, isso aí é o desdobramento inconsciente, que você não traz a lembrança, você não vê nada, mas você traz a intuição. E ele acorda de repente nessa situação. Achando a solução do problema. A situação, você já aconteceu contigo? A mais alguém aconteceu isso? Tem que escapar para ver se está vivo. Ah, pois é. Eu li um livro esse mês, que é a continuação do Violetas na Janela, do Espírito da Patrícia, O Caminho das Estrelas, e são de jovens que desencarnaram muito cedo e foram todos eles para uma cidade só para isso, que desencarnaram de forma trágica. E eles, a equipe espiritual que coordenava essa assistência, quando os pais ou os familiares estavam muito tristes e lamentando demais e não deixavam que eles conseguissem se recuperar, a equipe espiritual vinha em desdobramento, tirava eles na hora do sono do corpo físico e intuía dessa forma, inconsciente, para no outro dia eles se recordarem, até falando mais sobre o Violetas na Janela, intuiria lepra, né?
para ter algum esclarecimento ou procurar algum parente ou alguma pessoa próxima que pudesse orientar que eles tivessem algum esclarecimento. Mas era a equipe espiritual que vinha em desdobramento. Essa semana nós tivemos aqui na casa uma situação seguinte. A Silvia não tem por que esconder. A mãe dela desencarnou há uns 10 dias atrás, por aí. E ela disse que ao chegar aqui no centro, ela viu a mãe dela. A mãe dela dormindo, disse que numa cama flutuando. Hã? Não é essa Silvia, é a Não, não é a Silvia aqui, é a outra Silvia. Aquela de Itajaí? Não, ela é aqui de Balneário. E ela disse que viu uma cama flutuando e com 3 pessoas dando energia, que uma delas parecia ser um vô dela que ela não chegou a conhecer. As outras ela não se lembra. E ela queria muito uma resposta para uma situação que ela estava vivenciando. Então ela veio para a mesa, recebeu o atendimento, nós atendemos ela, né, aqui com a Isabel, aqui tem bastante gente que estava na mesa, e o que foi? A gente viu a mãe dela nessa situação. E o que ela estava? Agitada, porque ela no físico, ela queria tomar uma atitude em que a mãe dela sempre orientou que ela não fizesse. Então, a mãe dela não veio à incorporação, mas através de um mentor ou de uma intuição que veio de lá, a gente passou essa mensagem para ela e ela disse que foi o que ela estava sentindo também, só que ela precisava de uma confirmação. Então, são coisas que podem acontecer para a gente, né? A mudança de uma situação pode acontecer com isso aí. Vamos lá? No entanto, esses permanecem registrados e arquivados na memória espiritual do indivíduo, podendo vir à tona quando necessário. É o caso, você não se lembra, mas quando há necessidade pode vir à tona essa lembrança do sonho, da intuição que a gente teve no mundo espiritual. E é engraçado que às vezes um sonho você não lembra no dia seguinte, de manhã, vai lembrar lá pro fim da tarde ou no outro dia tu lembra aquela cena. Me acontece às vezes isso. Num sonho que eu tive 24 horas antes, 48 horas antes. Sim, às vezes por quê? Porque você sintoniza com a situação ou ele que vem, porque fica gravado. Tudo que a gente faz, seja consciente ou inconsciente, fica gravado no nosso perispírito, na nossa consciência e pode vir à tona a qualquer momento do dia ou da noite, pode vir à tona isso aí. Diga lá... Não, eu digo, às vezes demora até mais tempo. Sim, pode demorar mais. De repente uma semana, daí tu vai... Ainda bem, achei que eu era normal, então tá bom. Está demorando muito para mim. Não, às vezes nem vem a memória aquilo que... Porque quando vem aqui... Vamos supor, você teve um sonho para esclarecer uma certa situação, mas não há necessidade de você esclarecer no físico. Você simplesmente foi lá. É o caso que o Valdecir falou lá, que o quê? Precisa fazer apometria? Não. Eu, através do sono, através de um desdobramento inconsciente ou consciente, eu posso resolver situações sem precisar fazer apometria. Com a ajuda dos amigos espirituais? Sim, com a ajuda dos amigos espirituais, nunca sozinho. Por isso que diz orar e vigiar. Muita coincidência hoje, a senhora vai falar sobre esse assunto. A minha mãe me ligou hoje do Rio Grande do Sul, me dizendo, sonhei com teu pai. E ele me disse o seguinte, ele me abraçou e eu falei assim, o que você está fazendo aqui? Você faz tantos anos que você morreu. E ele disse, enquanto você continuar rezando e me chamando, eu não vou sair daqui. Ela disse, agora se ele quiser reza, ele vai pedir para outro. Porque eu não... Como é que a gente deve fazer a oração? A oração para aqueles que nos encarnam. A gente pode fazer uma oração, mas pedir que aquela oração vá em forma de energia para a pessoa. Mesmo que a pessoa ainda esteja no mundo espiritual inconsciente, aquela energia vai ajudar a ela se melhorar. É uma situação difícil quando alguém da família desencarna, principalmente uma pessoa que a gente gosta, mas a gente tem que saber lidar com essas situações. Ela deve estar segurando, ela é uma obsessora ali. E nós somos obsessores em potencial, tanto para encarnados como para desencarnados. Vamos lá? Desdobramento voluntário. Ocorre quando o próprio indivíduo promove esse distanciamento.
Vale lembrar, contudo, que nem todos os desdobramentos voluntários são conscientes. Embora possam existir algumas lembranças, a própria condição vibratória dos órgãos cerebrais, ainda muito densa, pode provocar o bloqueio dessas experiências. Deu para vocês entenderem? Mais ou menos. Mais ou menos. A meditação entra aí. A meditação é uma forma de você faz o desdobramento. A meditação, não, o objetivo dela não é. O objetivo dela não é, mas tem muita gente que sai do corpo durante uma meditação. Eu não posso meditar. Por quê? Viaja. Não sei nem para onde vou. Quem já fez meditação e se viu fora do corpo? Não sei fora do corpo. Eu desdobro, sei lá onde vou. Mas é só eu ficar na mesa quietinha lá que eu vou longe. A Helenita que diz, eu vou fazer o atendimento com a Helenita, eu deito na maca e eu já estou fora do corpo em seguida. Então isso não é voluntário? É, porque eu já acostumei com aquilo ali. E eu tenho um lugar que eu vou sempre, que eu sei que é um lugar bom. Às vezes, A senhora tem eu fiz com a Helenita, não fecha só, né? Porque aí eu vou para uma situação e ela tem. Acontece que você tem uma sintonia que você incorpora e você pode sintonizar com alguns espíritos e vir a sintonia. Por isso que não é bom você deixar o teu corpo desabitado naquele momento. Por quê? Porque você ainda não está preparado para essa prática. Tá? Às vezes a gente faz isso também um pouco como fuga, né? Sim. Porque quando eu tô numa situação ou alguém tá falando algo que vai gerar discussão, alguma coisa, ou é uma reunião que eu sei que vai do nada para lugar nenhum. Ai, boa ideia. Eu faço isso direto. A pessoa fica só mexendo a boca, assim, ó. Eu não tô escutando nada. Isso é uma boa E eu vou ideia. pra praia, eu vou pra onde a minha mente não quer. O André Luiz, tanto no livro dele que ele explicou, e já houve uns outros casos aí, não só do André Luiz, que diz que quando você quer brigar ou dizer alguma coisa e você não sabe que aquilo não é hora, bote um gole d'água e fique segurando na boca que não sai. Quem foi, Vai dona contando Teresa? até 10. Quem foi que falou no sábado que a técnica nova era encher a boca de farinha, de farofa, que ficava... Não me lembro quem foi que falou, gente. Não lembro. Alguém falou. Alguém falou que a técnica não é mais encher de água, e sim de farinha. Que a água sai fora, a água sai justamente. fácil. A água sai mais fácil, você pode engolir aos poucos. E a farinha... Gruda no céu da boca e não consegue mais falar. Então, é justamente... Então, o voluntário é aquele quando você tem consciência do que você está fazendo. Por exemplo, eu tenho lido muito pouco ultimamente, mas eu tenho um local que eu gosto de ler. É um banco embaixo de uma árvore. Então, eu vou ler um livro, eu já mentalizo aquele lugar e eu tenho certeza que eu estou lendo embaixo de uma árvore. O porquê? Porque essa árvore me recarrega energias também. Alguém tem algum local que gosta de ler? Praia. Hã? Praia, areia quentinha. Praia, tem gente que vai para praia, tem gente que vai para qualquer lugar para ler e consegue ler aquilo ali. Eu vou lá na situação e assisto como se fosse um espectador. Algumas situações, sim. Eu quando lia isso, antes de eu praticar da doutrina espírita, eu li o livro há 2000 anos atrás, que é uma história de Roma, lá onde tem aquela situação. Eu me desdobrei tanto que eu cheguei a escutar o barulho das sandálias dela caminhando naquelas pedras. Então a gente pode acontecer isso? Pode. Uma leitura é um desdobramento que a gente faz, que a gente viaja nisso ali. Vamos ao voluntário, vamos ver isso aí. É mais uma explicação sobre aquele ali. Importante lembrar também que o homem terreno ainda está muito longe de controlar todos os seus potenciais. Daí o perceber-se desdobrado em um momento de consciência leva um susto e retorna apressadamente ao corpo físico, dificultando ainda mais o processo de recordação. Por outro lado, os desdobramentos também podem ocorrer durante os exercícios de reflexão, onde o corpo astral ou o perispírito se expande, indo ao encontro de guias e mentores na busca de experiências ou orientações superiores. Nem sempre a gente vai buscar as coisas ruins. Dependendo da situação, nós vamos buscar coisas ruins. Eu volto ao Wagner Borges, que ele deu aquela explicação, acho que foi uma palestra de umas 4 horas, mais ou menos,
E ele disse o seguinte, que quando a gente se desdobra e vê o corpo físico e você ainda não está treinado para esse trabalho, o que acontece? Você volta e você dá um pulo. Ninguém de vocês, quando está começando a dormir, já não deu um pulo? Nossa! Ele leva um susto? Cai no buraco? Ou às vezes fica... Ah, tá. Tipo, não foi pro leão, viu? Ou às vezes, daí você pode ficar com um braço amortecido, ou uma perna, ou uma parte do corpo amortecido. Por quê? Porque você voltou tão rápido que você não encaixou direito no teu físico. Então fica aquela parte, então daí depois, devagarinho, vai voltando. Por quê? Porque daí o espírito vai se acomodando. É como você botar alguma coisa num lugar e aquilo aí você tem que às vezes chacoalhar para aquilo encaixar direitinho. Não tem cimento de peça. Sim, fica pesada, por quê? Porque ali o espírito não está, só está a matéria. Tá? Então isso é comum, a gente volta ligeiro, levando susto, e daí você fica sem saber o que fez. Porque você não tem a consciência do que aconteceu, mas você levou aquele susto. Eu já levei muitos. Quem não levou aqui ainda nem um susto desse? Quase todo mundo. Vamos lá? Emancipação letárgica. Decorre da emancipação parcial do espírito e pode ser causada por fatores físicos ou espirituais. Provoca a perda temporária de sensibilidade e reflexos dos movimentos, bem como flacidez generalizada dos membros inferiores e superiores. O indivíduo perde a visão física do mundo e torna-se por alguns instantes incapaz de exercer atos conscientes, embora o organismo físico permaneça em pleno funcionamento. Então a gente às vezes sai do corpo e faz coisas que não devem. Essa é uma situação letárgica. Você perde a sensibilidade, você perde isso, mas o teu corpo físico continua ali. É diferente do próximo que vem aí, que daí um com o outro dá para explicar. Emancipação cataléptica. Como na letargia, a emancipação cataléptica também resulta da emancipação parcial do espírito. No entanto, difere em alguns sintomas. Na emancipação cataléptica também ocorre a perda momentânea de sensibilidade. Porém, ao invés da flacidez generalizada, verifica-se rigidez dos membros. Da mesma forma, difere por nem sempre envolver o corpo inteiro, podendo ser localizado em determinada área do corpo físico, onde for menor o envolvimento dos fluidos espirituais. Muita gente já aconteceu de ter essa emancipação cataléptica, de desencarnar, de acharem que está desencarnado, porque ele fica com rigidez como se estivesse desencarnado mesmo, e às vezes são aqueles enterrados vivos, porque isso acontece. Sérgio Cardoso. Como? Sérgio Cardoso. Sérgio Cardoso era um artista, onde ele tinha isso aí, que é um conhecimento, ele tinha essa situação e ele teve uma crise dessas e o médico dele estava viajando e na época não existia comunicação por telefone rápida, que nem hoje em dia. Quando o médico voltou, disse assim, não, ele tem isso, que foram ver, ele estava até de bruço no caixão. Não necessariamente todos aqueles que se encontram no mundo espiritual, que a gente já pegou situações que estão se batendo no caixão ou coisa assim, isso estou falando na apometria, tem acontecido isso. Aí há situações do espírito ter ficado ligado no corpo, ter desencarnado mesmo. Também vou contar essa história para uns que estão aqui novo, porque quem já é velho já sabe. Lá em Lages teve um enterro de uma pessoa, até era bem conhecida na cidade, e como Lages é muito frio, o velório era na casa, foi feito na cozinha, tinha fogo no fogão e cheio de gente dentro de casa, e tudo, a hora que saíram para enterrar, quando chegaram no cemitério, abriram aquela portinha do caixão para ver, dar o último adeus ali, e né, que aquele vidro estava suado. Pegaram o defunto e saíram correndo com ele morto já de volta para o hospital, entraram gritando, ele não morreu, ele está vivo, porque foram ver, ele tinha morrido mesmo. Acontece que
devido ao calor, e ele tomou um choque térmico, é claro que o livro suja. Então isso... Não era respiração. E até era uma pessoa bem conhecida, isso aí foi em Lages, foi cantada em versos e prosa, se não me engano, era um músico, como é que é, Garcia, como é que é o nome? Célio Garcia. Era um gaiteiro que fazia muita festa em Lages, então a turma estava muito ali, e você veja, então, às vezes a gente pode levar esses sustos também. Olha aí, ó, não é isso aí que você viu, Silvia, no túnel? Eu não cheguei a ver o túnel, eu acordei direto já no umbral, na verdade, passando por umas situações estranhas. Quando eu me toquei, morri. Uma vez eu morri, tô no umbral. Aí pedi pra me tirarem de lá, que eu não queria ficar lá, né? Eu apaguei quando eu acordei já no jardim. Eu não cheguei a ver túnel, assim. Não chegou a ver? Não vi. Num livro O Sono dos Hibiscos, que é da Lígia Barbieri do Amaral, ela conta a história de um que ficou nesse sono profundo durante 19 anos, não foi? Por aí. E a mãe ficou sempre, já gastaram tudo que tinham para deixar o organismo funcionando. E ele assistia tudo o que estava acontecendo, e quando o médico chegava ou o pai dizia, vamos desligar os aparelhos, ele entrava em pânico no mundo espiritual, porque ele sabia que se desligassem os aparelhos, ele desencarnava. E daí ele voltou, e por que ele voltou bem? Porque sempre foi feito fisioterapia, foi feito atendimento no mundo, e daí ele conta essa história muito interessante sobre os hibiscos. Porque essa Lígia Barbieri do Amaral, ela não psicografa, ela faz pesquisas e ela escreve as pesquisas que acontecem. Mas o médico chegou do lado falou para ele, eu vou dar Gardenal para ela. Eu estava vendo ele, e eu falei, não, mas eu não quero Gardenal, nunca tomei Gardenal, não posso tomar Gardenal. E falava para ele e não percebi, porque eu estava... Tá desdobrado? Eu estava, já tinha as fotos. Então esse túnel é o que muita gente comenta. O dia que eu estiver nele, eu acho que eu não quero voltar. Vamos lá? Segundo desdobramento. Pesquisas revelam que o desdobramento não se trata de um fenômeno restrito aos seres que ainda estão na carne. Experiências realizadas por Albert de Rochas informam que poderá ocorrer um segundo desdobramento, a partir do perispírito já desdobrado do corpo físico, quando se separa daquele a essência espiritual. Nós podemos nos desdobrar e levar o nosso corpo físico junto? Sim. Sonambulismo? Sonambulismo? Não. Sim, no sonambulismo sim. Mas existem alguns casos que isso pode acontecer? Sonambulismo não é isso? Na história tem alguns casos que contam da seguinte maneira. É o caso do Frei Bruno aqui, que alguém encontrava ele, oferecia carona, e ele dizia que não precisava, que ele ia a pé mesmo, e quando a pessoa chegava no local, ele já estava lá. Nas histórias falam também de Francisco de Assis, e a mais famosa de todas é do Frei Galvão, que também é um padre brasileiro, e que as pessoas na época encontravam com ele, e ele fazia muita peregrinação, ele fazia missa, ele fazia socorro para doentes, em várias cidades do interior, eu não me lembro agora qual é a cidade que ele ia, e ele ia sempre a pé. E várias pessoas ofereceram condução para ele de carro, ou de cavalo, ou de carroça, e ele dizia, não precisa, eu preciso caminhar. E quando a pessoa chegava no local, ele já estava lá. E um dos... Não vai o corpo físico junto. Eu não sabia. Ele se materializa lá como o ectoplasma de alguém que está lá doando. O corpo físico dele está aqui, ele se projeta. Mas eu li as histórias da Igreja Católica, então eu não puxei o lado espírita. Então, no Espiritismo, a gente sabe que ele se materializa no local e faz a situação. Só que na parte da matéria, no conhecimento da época, como ele era padre, eles achavam que ele seguia esse caminho aí, tá?
Alguma colocação para isso aí? Procurem a história do Frei Galvão. Ele é brasileiro, não me lembro de que cidade, que conta a história. Era paulista, né? Eu acho. Eu não me lembro. E o Frei Bruno tem a mesma situação. Existem casos de sonambulismo também, que eu não me lembro agora se era Santa Isabel ou era Santa Inês, uma dessas santas da Igreja Católica, que ela se desdobrava e ela vivia com o véu da igreja lá, do véu dela queimado, porque ela levava o corpo físico junto e ela se queimava nos fogos de lareira. Isso aí não é o que você está falando, isso aí que está falando é bilocação, isso aí é outra coisa. Ah, então eu estou errado. Isso aí é desdobramento quando o desencarnado se desdobra em corpo mental. Então tá. Essa é outra situação, viajei na maionese. Vamos lá. O porquê que nós não precisamos ter medo dos desdobramentos? Porque nosso espírito é ligado por um cordão. E esse cordão ele é fluídico e ele só se rompe através do nosso desencarne. Tá? Aqui André Luiz fala em Nosso Lar que esse é um fenômeno ratificado por André Luiz em Nosso Lar. Quando o autor desencarnado visitou conscientemente o espírito de sua mãe, habitante nos planos superiores, ou ao seu, após desdobrar-se de seu corpo perispiritual, que ficaria em repouso numa das unidades da instituição a qual ele fora escolhido. É que para ler daqui muito pertinho é ruim. Então, o que acontece? Quando nós nos desdobramos, por isso que a gente tem que saber os nossos corpos. Quando nós nos desdobramos aqui no físico, o nosso cordão ele é um cordão de prata que vai até o corpo astral. Agora, quando nós estamos já no mundo espiritual, nós temos outro cordão que também não se rompe, porque os nossos espíritos estão todos ligados. Mesmo os nossos níveis mais rebeldes estão todos ligados a nós. Ou por que às vezes nos atrapalham? Porque nós puxamos eles. Esse aí eu vou pedir para ler, que é o caso de desdobramento que aconteceu. Tem uma situação também num livro que é, como é que é o nome do livro? Pensamento Positivo, que é de Norman Vicente Peale, que ele conta de uma passagem de guerra, na Segunda Guerra Mundial, que ele, depois que aconteceu, um dos que estava lá junto com ele numa trincheira, conta que se viu que vários espíritos estavam protegendo ele e que um deles ele reconheceu como sendo a mãe. E eles não foram atingidos naquela trincheira, não desencarnaram ali por causa da proteção que estavam. Dizer, mas será que a minha mãe já morreu? Mas não, a mãe dele ainda estava encarnada e estava fazendo oração para a proteção dele. Dona Tânia, o livro que a Isabel vai apresentar no ela já deu até o nome do livro. Já, a Adriana já colocou tudo. A Adriana já mandou tudo já. Então, que é o Terço da Vida. Um terço da vida, Isabel vai ótimo, viu? Então, fala bastante sobre desdobramento, né? É muito bom. Só sobre desdobramento, aliás. Nós vamos ler essa história aqui, que é uma história verídica, então. Vamos lá? 17 de maio de 1953, entre 1 e 2 da tarde, em frente ao cassino em Interlaken, Suíça, Joaquim da Silva Gomes, juntamente com sua esposa, Maria Estela Barbosa Gomes, deixavam-se fotografar pela filha Terezinha. Dias depois, chegando a Portugal, revelaram o filme e essa foto surpreendeu profundamente. Ao lado do casal, com toda a nitidez, aparecia o Dr. Otávio Bandeira de Lima Coutinho, grande amigo da família que deveria estar em sua residência no Recife. Na suposição de que o amigo tivesse desencarnado, Joaquim enviou a foto a uma das filhas do Dr. Otávio. Este de pronto remeteu uma carta bem humorada ao amigo, identificando-se na foto e reconhecendo inclusive o terno, a gravata e o alfinete como seus, pois estavam bem visíveis. Esclareceu que na data e no horário em que foi batida a foto, adormeceram numa cadeira de balanço na varanda de sua residência. Disse não se recordar de nada do que se relacionasse com a foto, a não ser que pensara muito nos amigos distantes antes de adormecer.
Esse é um caso típico de desdobramento ou bilocação, projeção astral, narrado pelo Anuário Espírita 1983. É o fenômeno pelo qual o espírito de pessoa medianizada, ou um estado de sonolência ou mesmo de sono, transporta-se de um lugar para outro com aparência de realidade ou com tangibilidade real. Mas aí não há uma materialização? Sim, ele se desdobrou e se materializou na situação lá e apareceu na foto. Assim como existem várias fotos que ficam dizendo porque tinha um espírito do fulano ou coisa assim. Inclusive tem uma foto numa igreja de que foi tirada e tinha um parente da noiva ou do noivo, não me lembro, que viram ele na igreja, que apareceu na foto. Também pode ser um encarnado que acontece também. Tá? Segundo Kardec, o espírito aproveita-se com satisfação da oportunidade de escapar da prisão corporal sempre que pode. É um dos mais curiosos e ricos fenômenos anímicos em que o ser se move livremente, pensa melhor, decide com maior conhecimento, mantém intenso intercâmbio com encarnados e desencarnados, segundo seus interesses e afinidades. Ele tem que focar na projeção mental. Quem sou? Não, ele simplesmente não estava pensando nesse casal. Ele se materializou, mas lá não tinha nenhum... Esse casal que estava lá na Suíça não tinha nenhum médium de clarividência que não viu, só foram ver na foto que ele estava lá materializado. Agora, se a gente às vezes pode se confundir com alguns que vêm. Nós vamos deixar essa parte agora para a segunda parte, que já é, senão não vai dar tempo de terminar. Até que número foi? Já vou. Tá? Já arrumar as mesas. 34. Eu tinha suposto que nós íamos até a 50, mas eu acho que esse estudo é um estudo que tem grande debate e que a gente precisa de muito trabalho para a gente desenvolver. Depois nós vamos estudar a emancipação da alma, os sonhos, e é uma coisa bem mais profunda. Então eu espero que vocês leiam alguma coisa, que eu também vou ler mais alguma coisa que hoje sempre